Pai Senhor, meus amados irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Felizes, animados? Vamos fazer uma leitura bíblica? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, por gentileza. Versículo 23 até o versículo 31. Vamos lá, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão, teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor dos céus e da terra, Tu que fizeste todas as coisas conforme a sua santa vontade, Tu que determinas os tempos e as horas e fazes tudo conforme o Teu conselho, a Ti seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos, e que caiam por terra toda a ação de Satanás na autoridade do nome de Jesus. Que Tu sejas glorificado e exaltado, honrado, dignificado conforme a Tua santa vontade. Que todos nós Te honremos, Senhor, e Te glorificaremos com a nossa vida, com o nosso caráter, com o nosso testemunho, com o nosso trabalho, com a nossa mensagem, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, que o Teu caráter seja espelhado em nós, e que esta igreja, Senhor, suba a Ti, ao Teu trono da graça, um cheiro santo, agradável aos Teus olhos. Glórias, 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 glórias. Sejas honrado, Senhor, na nossa vida íntima e pessoal. Sejas honrado quando ninguém nos está vendo, Senhor. Seja honrado, Senhor, quando estivermos trabalhando, quando estivermos estudando, quando estivermos praticando um esporte. Sejas honrado com a Tua igreja, onde quer que estejam os Teus servos e servas. Que eles proclamem a Tua palavra, sem abrir as suas bocas, com o seu testemunho de vida, já seja uma grande mensagem, Senhor, da Tua palavra, em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar, meus amados, queridos irmãos, irmãs. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Estive aqui há uns 20 anos atrás, ou mais um pouco. Eu tinha cabelo, era bonito. O tempo vai passando, a gente vai ficando perdendo cabelo, vai ficando feio. Mas naquela época era bonito. E era uma alegria enorme aqui congregar com os irmãos, o fervor, a atuação do Espírito Santo, o poder de Deus. E eu fico feliz em rever vocês aqui todos, estar aqui com os meus amados irmãos, todos os pastores aqui, honrando a Cristo, glorificando o nome do Senhor Jesus. Fico feliz, principalmente por estar aqui com meu filho, com a minha esposa, mais feliz ainda. Graças a Deus. Nós tivemos o ano passado,
no aniversário da igreja ali na Convenção Paranaense, Maringá, e eu fiz questão de levá-los também, eles estavam lá comigo, para a gente glorificar a Cristo juntos. Irmãos queridos, vamos fazer uma reflexão bíblica aqui na palavra do Senhor. A igreja de Atos dos Apóstolos, eu acho que é uma igreja que ensina muito a gente. Deixa eu olhar o horário para eu não errar as 3 horas que eu falei para vocês. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela é uma igreja que nos convida a ser cheio do Espírito Santo, que nos empolga a ser cheio do Espírito Santo. Por isso que nós devemos gritar esta noite: vem Espírito Santo e aviva-nos. Esta igreja é uma igreja na Bíblia em movimento. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê uma igreja em movimento, sem parar. Uma igreja que não para. Uma igreja destemida. Destemida. Uma igreja ousada. Uma igreja que ela não há interrupção. Ela está sempre em movimento, fazendo a obra de Deus, proclamando o Evangelho, com destemor, com coragem, com ousadia. Por quê? Por que esta igreja estava em movimento? O que era que estava acontecendo aqui, que fazia esta igreja estar em movimento? Por que que nada, irmãos, queridos e irmãs, nada, preste atenção nisso, nada foi capaz de deter esta igreja. Nada, ninguém, nenhum poder, nem sobrenatural, nem natural, nem humano, nada foi capaz de paralisar esses irmãos e essas irmãs. Esta igreja está em movimento por 2 coisas simples. Primeiro, esta igreja estava em movimento porque ela estava influenciada pelo Espírito Santo de Deus. Essa igreja recebe uma influência e ela tem uma atitude. Ela recebe a influência do Espírito, mas ela tem uma atitude. Ela não para. Ela não fica no templo, ela vai, ela está em ação. Todo o livro de Atos que você lê, você vai ver uma igreja em ação. O Espírito Santo está sendo derramado sobre essa igreja, movendo essa igreja, e ela em atitude de proclamar as boas novas de salvação. Todos, do inferno, dos demônios, aos homens, aos governos, todos militando contra ela, de todos os demônios que haviam, todos reunidos, preste atenção nisso, no mundo espiritual, todos os demônios contra ela, para lhe impedir, para lhe calar, para lhe fazer parar, todos os governos, todos os poderes da terra, reunidos, militando em reuniões, e lutando, e matando, e perseguindo, e humilhando, e desprezando, todos reunidos contra esta igreja, contra este povo, contra essas mulheres, contra esses homens. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo, e tomaram a decisão de não pararem de proclamar a Cristo Jesus. Atos no capítulo 4, versículo 33, vai dizer que, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Com grande poder, davam testemunho a respeito de Cristo Jesus. Por que que os apóstolos testemunhavam dessa ressurreição? Porque essa mensagem, preste atenção aqui comigo, e decora essa frase por gentileza: o caráter precede a missão. O caráter vem antes da missão. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um povo que andava em santidade com Deus.
Nós estamos falando de um povo que em casa, que estudando, que na rua, que estivesse onde estivessem, sem dizer uma palavra, sem abrir a boca, preste atenção, sem abrir a boca, as suas vidas testemunhavam de Cristo Jesus. Eles eram a evidência do caráter de Cristo, sem falar. Estamos juntos aqui na mesma página? Amém? Sem falar nada, sem dizer, sem abrir a boca, as suas vidas proclamavam a Cristo Jesus. Agora, a gente pode pensar que esta igreja, ela é uma igreja de pessoas poderosas, de homens poderosos. Esta igreja era uma igreja que tinha muito dinheiro. O tesoureiro fazia o relatório, pastor Ageu, e dizia quantos milhões tinha na conta dessa igreja. É isso? Esses irmãos trabalhavam, ganhavam bem, tinham recursos. Essa igreja era poderosa em recursos financeiros. Era isso? Se você pegar a palavra do Senhor, Atos capítulo 3, versículo 6. Não, vamos começar por Mateus 10, 9. Quando o Senhor Jesus recomendou a eles que fossem proclamar o evangelho, disse: não levem ouro, nem prata, nem cobre. Por quê? Porque eles iriam viver na total dependência de Deus, na missão. Perceba que o governo instituído estava contra a igreja. Eu já disse isso aqui para vocês. E aqui eu aprendo uma coisa. Deus não precisa de apoio de governo nenhum. A igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, ela não depende de favorecimento ou de desfavorecimento. Ela não depende de ajuda de ninguém. A igreja, ela depende do poder de Deus. A igreja depende do poder de Deus. Não se renda à ideia de que a igreja precisa ser apoiada por quem quer que seja. A igreja não precisa, irmãos. Ela não precisa de apoio, ela não precisa de dinheiro, ela precisa de gente simples e humilde, mas cheia do Espírito Santo, disponíveis, que diz: eis-me aqui, Senhor. Esta igreja, quando Jesus diz: não leve ouro, não leve prata, não leve nada, Pedro entendeu. Pedro era o presidente da igreja, presidente geral mundial da igreja cristã. Pedro, sábado de manhã, presidente mundial da igreja cristã, vai para a igreja. Aí ele começa a subir a escadaria. Na escadaria tem uma pessoa mendigando. E esse mendigo pede uma esmola. Está lá no texto bíblico, capítulo 3, versículo 6 de Atos dos Apóstolos. E ele está subindo a escadaria e o mendigo diz: ô, Senhor, me dá uma esmola aí. A resposta do presidente da igreja de Atos dos Apóstolos para o mendigo é a seguinte: eu não tenho ouro nem prata. Diga comigo: eu não tenho. Repita: eu não tenho. Eu não tenho. Quem não tem uma moeda para dar para o mendigo, está igual ele. Estamos juntos? Certo? Não tem dinheiro. O que esse mundo que está aí fora, esse século valoriza? Diga para mim, meus irmãos e irmãs. Esse mundo, esse século valoriza pessoas que têm dinheiro. Não é isso? As pessoas valem o que possuem. Porque se chegarem aqui com um carro bonito, são valorizadas, com roupas boas, são valorizadas. Se forem pessoas importantes, são valorizadas. Mas a igreja de Jesus Cristo nunca foi assim, nunca. Este homem não tinha uma moeda, R$1. Então ele diz para ele: eu não tenho. Diga de novo, por gentileza: eu não tenho. Pedro não tem o que o mundo valoriza. Mas aí ele faz um contraponto.
Ele diz assim para o mendigo: mas eu tenho. Diga: eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Aleluia. E o que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, eu não tenho uma moeda para dar para você, R$1, mas eu tenho. Glória a Deus. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho fé em Jesus Cristo, e o que eu tenho eu dou para você. Irmãos queridos, este homem pobre, simples e humilde, mas cheio do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, vai dizer assim: nós somos pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Mateus capítulo 6, verso 19. O Senhor Jesus, quando falou à igreja, disse: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem destrói. Efésios capítulo 2, versículo 7. Vai nos ensinar que Cristo Jesus sempre foi a grande riqueza da igreja. A grande riqueza da igreja chama-se Cristo Jesus. Essa igreja está sendo, igreja de Atos dos Apóstolos, ela é uma igreja, um povo forjado no sofrimento. Fala assim: forjado no sofrimento. Repete: forjado no sofrimento. Essa é a igreja aqui. Esta é a igreja, forjada no sofrimento. É a igreja de Atos dos Apóstolos. O povo de Deus nunca tiveram vida fácil, nunca as coisas convergiram. Sabe quando você está chegando no lugar que está um monte de carro, pelo menos em São Paulo é assim, a gente fica orando: Deus prepara uma vaga, Deus prepara uma vaga, Deus prepara uma vaga. Aí de repente a vaga surge e ali você para. Na igreja de Deus nunca é assim. É sempre assim, tem uma vaga, aí quando você vai chegando, o outro chega e para. Via de regra, as dificuldades são enormes, mas Deus nunca abandonou sua igreja, Deus nunca abandonou seu povo, Deus nunca deixou os seus servos. Em Atos capítulo 8, você vai ver uma igreja. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Abra aí sua Bíblia. Eu vou fazer questão de ler aqui para vocês. Atos capítulo 8, versículo 1. Olha o que é que diz o texto bíblico: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. O foi que se levantou contra a igreja, irmãos? Grande perseguição. Uma grande perseguição. Aqui do original ataque físico e violento. A igreja sofre fisicamente, violentamente, com agressões, com prisão, com morte, decapitação. A igreja começa a sofrer aqui enormemente. Essa igreja que está sofrendo, aqui em Atos capítulo 8, quem são essas pessoas? São pessoas santas, cheias do Espírito Santo, pessoas que amavam ao Senhor Jesus. Atente a isso: amavam ao Senhor Jesus mais do que a si mesmas. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o povo, um povo piedoso, um povo santo, um povo cheio do Espírito Santo, presbíteros, diáconos, diaconisas, irmãos, todos eles amando a Cristo, renunciando a si mesmo, pessoas que negaram a si mesmas. Essas pessoas estão sendo agora perseguidas com ataque físico, com morte. O versículo 2, aqui de Atos capítulo 8, diz que eles pranteavam dá ideia para a gente de bater no peito com sofrimento emocional. A igreja de Jesus aqui, ela não só sofre fisicamente, mas ela sofre também emocionalmente. A igreja sofre emocionalmente.
por causa das mortes que estavam acontecendo, por causa da perseguição que estava acontecendo. No versículo 3, diz que esta igreja está sendo assolada. Assolada é a mesma palavra que está lá em João 10, que está dizendo assim, ó, que Satanás está atacando violentamente a igreja, e Deus está consentindo. Soberanamente Deus está consentindo. E esta igreja está sofrendo aqui, ó, fisicamente, emocionalmente, e eu posso dizer assim, espiritualmente, porque ela está sendo oprimida por Satanás. A igreja está passando uma grande perseguição. Agora, a ideia de Satanás, a ideia desse governo constituído, era de oprimir esse povo de uma maneira que eles se calassem, que eles se intimidassem, que eles fossem para casa chorar e dissessem para si mesmos: nunca mais proclamaremos a Cristo, nunca mais falaremos do seu amor, nunca mais, porque está insuportável sofrer dessa maneira, é melhor voltar para o judaísmo. E daí a carta aos Hebreus, para dizendo assim: nós não somos dos que retrocedem. O que se esperava era isso. O que é que acontece? Tem um efeito contrário. Tem um efeito contrário. Tem um efeito contrário. Aí o que é que eu aprendo? Nós não precisamos ser favorecidos em nada, porque jamais deixaremos de ser quem somos e de proclamar quem amamos em nome de Jesus. Eu posso afirmar para os irmãos que quem entende o Evangelho, quem ama a Cristo, não tem desemprego, não tem falta de dinheiro, não tem doença, não tem angústia, não tem dor, nada os separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor, nada, absolutamente nada. Atos capítulo 12, versículo 24, o texto diz que Herodes mandava açoitar os apóstolos. Atos capítulo 13, versículo 52, presta atenção nisso aqui, ó. Atos 12, 24, diz que eles eram açoitados, humilhados. Atos capítulo 13, 52, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Fala assim: cheio de alegria, cheio de alegria, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Herodes perseguindo violentamente essa igreja, esse povo pobre, sem recursos, um povo simples e humilde, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Como é que pode isso? Tem cabimento isso? Como é que tem cabimento esse povo que não tem recurso, não tem dinheiro, não tem emprego, estão sendo perseguidos, maltratados, humilhados e cheios de alegria? Glórias, glórias. Cheios de alegria, cheios de alegria. Irmão querido, irmã, de onde vem sua alegria? De onde vem sua alegria? Onde está a fonte da sua alegria? Onde está a fonte da sua alegria? Onde está? Quando você não está bem, o que é que você pensa assim? Eu vou recarregar a minha alegria. A sua alegria está no seu emprego. A sua alegria está no seu filho, na filha, na esposa, no dinheiro, na casa, no carro, na saúde. Onde está a sua fonte de alegria? A fonte de alegria chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Deus está usando a dor. Não desperdice sua dor. Amém? Amém, irmãos? Não desperdice a sua dor. Vá a Cristo. Deus continua no controle. Deus continua governando. Deus continua sendo Deus. Deus nunca deixou de ser Deus e nunca deixará.
Entre governo, sai governo, aconteça o que acontecer na minha vida, no país, no mundo, Covid, sem Covid, Deus é soberano, em nome de Jesus. Esta igreja, Deus usa a dor desta igreja. Por quê? Porque o sofrimento é incapaz de abatê-la. O sofrimento é incapaz de detê-la. Eles têm uma alegria contínua em meio a condições adversas. A alegria contínua em meio a situações adversas. A alegria contínua em meio a situações adversas. A alegria contínua em meio a situações adversas. Quando eu me converti, eu fui morar no Paraná, lá em Maringá. E tinha uma cidade do lado de Maringá, Paissandu, onde morava um casal idoso, o irmão Casimiro e a irmã Manuela. E eu fui lá visitá-los. Eu era professor da escola bíblica, na época. E eu fui com o irmão Hélio Belarte. Nós fomos lá visitar esse irmão. Chegamos lá, o irmão doente, morava numa casa muito simples, chão batido. Tinha um filho, eles tinham um filho adotado. O filho dava muito problema, muito trabalho, tinha sido preso várias vezes, viciado em droga. Era um horror, sofrimento terrível. E na conversa vai, conversa vem, e eles disseram assim: pastor, você está vendo essa sala grande aqui na frente da minha casa aqui? Era uma casinha de madeira, uma casa grande. Se vocês fizerem silêncio, eu continuo aqui. Amém? Amém? Então faz silêncio aí, segura aí. E eu cheguei lá, e eles disseram: aqui nessa casa, aqui no fundo dessa casa, tinha sido uma igreja há muitos anos. E aí eu falei para o irmão Casimiro: irmão, o senhor aceita a gente reabrir essa igreja? Ele falou: eu aceito reabrir a igreja. E nós começamos um culto ali de quinta-feira à noite, irmãos amados. Começamos a fazer o culto ali naquele lugar. Irmãos, aquele irmão e aquela irmã sofriam barbaridade. Não tinham dinheiro para nada. Era um sofrimento terrível. E quando eu chegava lá com o irmão Hélio Belardi, sempre eles estavam louvando, adorando, cantando, exaltando o Senhor. Uma alegria inexplicável. E aí, um dia eu não me contive e disse: meu irmão, eu tinha 20 anos de idade, mais ou menos. Eu disse: meu irmão, me diga por quê. O senhor é doente, ele estava ficando cego, a esposa doente, o filho preso, soltava, preso, era terrível. Às vezes tinha que vender alguma coisinha dentro de casa, dar dinheiro da aposentadoriazinha para os bandidos não matarem o filho, por causa das drogas ficava devendo. E eu disse: diga para mim, porque eu nunca cheguei aqui e encontrei o seu triste, e a irmã triste, nunca. Me diga para mim, o que é que o senhor faz? Ele disse: ah, meu amado irmão Galvão, eu me levanto todas as madrugadas para chorar na presença do meu Jesus, aleluia, e eu oro, e quando eu vejo está amanhecendo o dia, essa é a razão da minha alegria, chama-se Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Se a razão da sua alegria não for Jesus, se a razão da sua alegria não for um choro, um pranto na presença do Senhor, reveja as suas prioridades. Irmãos queridos e irmãs, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, em nome de Jesus. Não permita que o pecado destrua a sua vida espiritual, em nome de Jesus. Não esconda pecado. Não varra pecado para debaixo do tapete como um lixo. Confesse, deixe e abandone enquanto é tempo. Igreja de Jesus, ande em santidade. Igreja de Jesus, abandone o pecado. Glória a Deus. Igreja de Jesus.
no dia que vocês e eu menos esperarmos, Ele aparecerá nos céus com poder e grande glória. Glórias, glórias. Nós estaremos com vestiduras brancas e palmas na mão, cantando o hino da vitória naquele grande dia. Não deixe que nada intimide sua fé. Seja como a igreja de Atos dos Apóstolos, que não foi paralisada pelo sofrimento. Eu acho que o ano passado, eu estive em Rondônia. Obrigado, meu irmão. Eu cheguei lá em Rondônia, me contaram uma história que me impactou grandemente. O pastor me contou que pregou o evangelho para um casal de idosos, e eles não sabiam ler e escrever, e pessoas muito simples, e eles aceitaram a Jesus, e eles se mudaram. Lá em Rondônia tem umas estradas de muitos quilômetros, enormes, estrada de terra no meio da mata, e eles mudaram para uma daquelas faixas, mas muito longe. Os irmãos da igreja só podiam visitá-los a cada 6 meses, 4 meses, porque chove, muita lama, e eles foram para lá, e se isolaram, ficaram isolados lá, vivendo da lavoura. E certo dia, essa irmã, a esposa do nosso irmão, adoeceu, começou a ficar doente, ela veio para essa cidade, como se fosse em Santarém, e o médico disse: a senhora está muito doente, ela estava com câncer, e disse a ela: a senhora precisa ir na capital fazer um tratamento sério, e eu não sei se a senhora sobreviverá, porque o seu câncer é muito agressivo. E eles nunca tinham ido na capital na vida, nunca. E eles pegaram o ônibus e foram até a capital, indicado para um médico específico. Chegaram lá ao hospital público, foram mal recebidos, não conseguiram falar com o médico, e começaram a voltar para a sua cidade, saíram do hospital, passaram o dia e não foram recebidos. E eles começaram a andar na rua, para a rodoviária, para voltar, para pegar o ônibus, para a sua cidade, para depois voltar para o seu vilarejo. E eles estavam andando na rua, sabe aquele esposo que vai na frente, a mulher atrás? Sabe aquele esposo assim? E o irmãozinho andando na frente, a irmã atrás. E ele parou um pouco assim, voltou para trás o rosto e disse: Maria. Ela disse: fala, João. Ele disse assim para ela: tu não crê no Senhor Jesus, Maria? Ela disse: eu creio, João. Glórias, glórias. Então, se tu creres, nunca mais nós voltaremos aqui, nunca mais. Irmãos queridos, foram embora. Chegaram na sua casinha no outro dia. Quando eles dormiram, que amanheceu o dia, ela tinha alguns caroços enormes no seu corpo. No outro dia, todos os caroços desapareceram. Desapareceram. Sabe por quê? Porque pessoas simples e humildes, que simplesmente creram no Senhor Jesus Cristo. Creram no Senhor Jesus. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja forjada no sofrimento, mas que tem uma alegria contínua, incapaz de ser detida. Em condições adversas, glorificam a Cristo. Em condições adversas, se alegram em Cristo. Em condições adversas, nutrem gratidão a Deus. Gratidão continuada. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, se você é um crente no Senhor, se você anda com Deus, agradeça a Deus cada lágrima, cada angústia, cada dor da sua vida. Glorifique a Cristo, exalte a Cristo, honre a Cristo. Que as suas dores sejam motivo de glorificar a Cristo, de honrar a Cristo, de adorar a Deus. Que Satanás nunca detenha você, nunca, em nome de Jesus. Aleluia! Que Satanás nunca te cale, nunca te detenha. Glórias, glórias, glórias. Aleluia.
que nenhum sofrimento nessa vida, que nenhuma humilhação, que nenhuma angústia, que nenhuma dor, que nenhum sofrimento, glórias, seja capaz de fazer você desistir da fé que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que nenhum sofrimento deixe você de confiar um pouco menos em Jesus Cristo. Glórias. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela é uma igreja que não para. Ela é uma igreja que nutre fé, convicção. Escute o que eu vou dizer para você em nome de Jesus. Quando você estiver sofrendo, não é você, é a sua fé que está em jogo. É a sua fé, é a sua confiança, é a sua esperança. Quando Satanás faz uma disputa acerca de Jó, Satanás tem dúvida, porque Satanás acredita que as pessoas só servem a Deus porque são beneficiadas. E ele vai falar isso para Deus: teu servo Jó só te serve porque é rico, porque tem dinheiro, porque tem conforto. Glória. O que estava em jogo era a fé de Jó. Até que ponto aquele homem seria capaz de crer, sem grana, sem saúde, perdendo tudo. E quando Satanás vê você e eu sofrendo, Satanás está apostando que você não vai mais à igreja. Satanás está apostando que você vai negar Jesus Cristo. Satanás está apostando que você vai desanimar da fé. Porque ele levantou uma teologia da prosperidade que só fala que pessoas abençoadas por Deus são pessoas ricas, são pessoas que tudo favorece. É mentira! Homens e mulheres de Deus são pessoas simples e humildes, mas cheias do Espírito Santo de Deus. Glórias. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja forjada no sofrimento, mas é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 8, versículo 3, que esta igreja era uma igreja, presta atenção, irmãos, olha aqui comigo, ó. Esta igreja de gente simples e humilde é uma igreja que gozava de boa reputação. Eram cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aleluia. Fala assim comigo agora. Boa reputação. Bem alto, boa reputação. Boa reputação. Gente que entende o evangelho não escandaliza o evangelho, irmão. Não entra em contenda. Não fica brigando. Não fica com disque, com fofoca, com brigueiro, com coiseirada que escandaliza. Não. Gente que entende o evangelho leva o prejuízo para casa. Chega em casa, às vezes chora. Chega em casa, chora, mas não escandaliza o evangelho de Jesus. Às vezes tem prejuízo financeiro, às vezes é humilhado, mas não escandaliza o evangelho. Esta igreja de Atos dos Apóstolos, ela tem boa reputação. Era um povo de caráter, porque o caráter precede a missão em nome de Jesus. Atos capítulo 6, versículo 8, vai dizer que eles eram cheios da graça e do poder de Deus. Cheios da graça e do poder de Deus. Fala comigo assim: graça e poder de Deus.
cheios da graça, irmão. Esse povo humilhado, perseguido, era um povo cheio do Espírito Santo de Deus. Eles precisavam ser destemidos, ousados, de fé prática. Não adianta ter fé dentro das quatro paredes. Eu preciso ir, eu preciso proclamar, você precisa, nós precisamos. Nós precisamos sair das quatro paredes. Nós precisamos nos comover com as pessoas que estão morrendo sem Cristo. Nós precisamos nos comover. Nós precisamos nos encher de autocompaixão, de ter muita compaixão pelas pessoas. Sabe por quê? Porque elas vão para o inferno. Nós estamos num Titanic que vai bater no iceberg e todos vão morrer. E nós sabemos o que fazer para não morrer. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Agora escute, irmãos e irmãs, homens e mulheres. Escute o que eu vou dizer para você. Deus sabe e Deus conhece a tua vida como ninguém. Deus sabe o que você passa. Estamos juntos aqui na mesma página? Deus sabe o que você passa, certo? Só que é o seguinte: seja boca de Deus. Seja boca de Deus. Onde você estiver, você está plantado por Deus para Deus te usar. Se você estiver no seu trabalho, fale de Jesus. Se você estiver na escola, fale de Jesus. Se você estiver a caminho, fale de Jesus. Proclame o Evangelho. Chorando, desanimado, angustiado, triste, chateado, enfim, do jeito que você estiver, fale de Cristo Jesus. Esta igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja destemida. Fala assim comigo: destemida. Destemida. Nada a detém. Amém, irmão? Amém? Esta igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que é um exemplo para as outras igrejas que estão sendo plantadas, para as pessoas que estão começando na fé. Diz lá em Atos capítulo 8, versículo 4 ao 8, fala da pessoa de Filipe. Filipe é um exemplo de uma pessoa que não se intimidou. Ele tinha uma continuada esperança e fé e convicção na pessoa do Senhor Jesus. Por quê? Porque Filipe era um homem simples, humilde, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Ele começa a evangelizar com grande alegria no coração, irmão. Grande alegria. Atos capítulo 8, versículo 5, vai dizer que na cidade de Samaria, Herodes construiu um gigantesco templo em honra ao imperador Augusto. E era nessa sede de religião que os samaritanos estavam ali, fazendo a maior idolatria. E aí Filipe vai para essa cidade, chamado por Deus. E a mensagem era de Jesus Cristo. Contrário ao governo, contrário às religiões, contrariando tudo. A mensagem era de Jesus Cristo. Qual era a marca dessa mensagem, irmão? O que era que acontecia quando Filipe abria a boca? Os demônios saíam das pessoas, elas eram libertas. Por quê? Porque um homem simples e humilde decidiu falar do amor de Deus que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esse homem simples e humilde, diz aqui a palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo, anunciava com intrepidez a palavra de Deus. Irmãos queridos, Deus não precisa de grandes homens, porque Ele não depende de grandes homens. Grandes homens para Deus são pessoas cheias do Espírito, são pessoas ousadas, são pessoas que proclamam. Grandes mulheres para Deus são mulheres destemidas. São mulheres que não param, que não desistem, que não se calam. São mulheres que são ousadas no Senhor. Aqui nesse auditório, tenho certeza que tem grandes homens, grandes mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Deus quer usar a sua vida mais ainda. E se você disser assim para mim, pastor, você está pregando aí, você não me conhece. Você não sabe nada dos meus problemas, das minhas angústias. Eu vou dizer para você, eu não sei. Mas Deus sabe.
Deus sabe. E Deus quer usar o teu sofrimento. E Deus quer usar a tua dor. Glória a Deus. Deus quer usar a tua lágrima para Ele ser glorificado. Esse mundo que nós vemos é o mundo onde as pessoas buscam o bem-estar em todo tempo, irmão. É uma autocomiseração pelo bem-estar, é um desespero pelo bem-estar. Mas Deus quer usar, às vezes, pessoas que estão sofrendo para glorificar a Cristo, para darem testemunho do Evangelho, para exaltarem e honrarem o nome do Senhor. E você e eu somos essas pessoas, instrumento de Deus, coração de Deus, boca de Deus, aleluia, em movimento nesse tempo. Nós somos a última geração do mundo. Jesus Cristo está voltando, irmãos. Jesus Cristo está voltando. Nós estamos vivendo nesse tempo. Não é em vão, não é por acaso. É para sermos instrumentos de Deus, boca de Deus, coração de Deus, para proclamar as boas novas, com dor, com sofrimento, com angústia, com aflição, mas em movimento, como a igreja de Atos dos Apóstolos. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Não há sentido na vida a não ser viver para Jesus Cristo.